Alô galera, estamos de volta para o 13º episódio do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi e no backstage ele, o sagaz Douglas De Brito. Eu sou o Douglas, você não é o Douglas. E para começar, vamos recapitular o que vimos na semana passada. No episódio anterior, vimos como Roma se recupera e se reconstrói após o saque gaulês e seu incêndio subsequente. Vimos porque Marcus Fúrio Camilo é considerado o segundo fundador de Roma e como a sua liderança faz Roma nascer mais forte, acaba, ou melhor, diminui a tensão social, conseguindo um acordo entre patrícios e plebeus, onde plebeus conseguem suas reivindicações de poder concorrer ao cargo de cônsul, também limites, também conseguem passar as leis limitando a quantidade de terra que alguém poderia possuir e também uma regularização das taxas de juros que podiam ser cobradas. Daí a Roma vai renascer muito mais forte graças ao nosso herói e é isso, pessoal, vamos entrar no capítulo de hoje. Roma nua e crua. Então hoje, pessoal, fico feliz em dizer que entramos realmente numa parte da história muito mais verídica, com muito mais fontes, muito mais confiável do que foi até então. A partir de agora, os historiadores romanos, eles vão escrever suas histórias baseado nos anais da história romana e não mais em lendas, não é mais uma invenção ou uma transcrição de tradição oral. Agora realmente o que os romanos escrevem, por mais que não seja 100% fidedigno, mas já é baseado em documentos, já é baseado em fatos, digamos assim. Então a história vai começar a ficar bem mais legal, pelo menos esse é meu ponto de vista, me digam o que vocês acham, e vai ficar também numa escala cada vez maior agora. Então espero que vocês se divirtam conhecendo essa história, assim como a gente se diverte fazendo. Facciamo os nomes ingresso em Bruno Prandi Podcast Roma nua e crua. A gente viu, no final do episódio passado, que em uma geração Roma se reestabelece como uma potência da região, ela volta mais democrática, com os plebeus realmente com mais participação, e isso vai trazer mais paz social, e Roma agora vai se ver um povo mais unido e disposta agora a novos desafios, digamos que essa Roma renasce das cinzas mais imperial, com desejos e anseios maiores. E, como a gente viu que já primeiro cônsul no episódio passado, veremos nesse episódio os plebeus continuam a ter papel de destaque mais e mais na política romana e teremos também agora o nosso primeiro ditador plebeu e teremos também o primeiro censor plebeu. Ambos os cargos vão ser ocupados pelo mesmo cidadão, o Caius Marcius Rutilius, ou Caio Márcio Rutílio em português, e ele que ocupou esses dois cargos. Então em 356 a.C. ele foi o primeiro ditador plebeu e em 351 o primeiro censor plebeu. Então aí que avanço político teve Roma nessa época aí, e não fosse, quem sabe, esse incêndio não aconteceria. E com essa coesão social nova, como eu disse, Roma recupera o seu lugar de destaque na Península Itálica, mais forte, mais saradona. Tá saindo da jaula, monstro! Isso é bom e ruim também em alguns sentidos, pois quando você é o cachorro grande da área, sempre quando os menores estão em briga, eles vão querer o seu apoio, e é mais ou menos assim que Roma vai ser arrastada para essa guerra dos samnitas. Então vamos dar uma olhadinha aqui quem eram esses samnitas. Não vou registrar-te a Roma nua e crua. Te farei uma oferta irrecusável. Eles eram uma tribo de guerreiros seminômades que ocupavam ali a região central da Itália. Eles eram pastores seminômades, então os acampamentos deles, eles ocupavam uma larga porção de território ali, mas eles viviam numa região muito montanhosa, então eles estavam sempre se locomovendo, procurando comida para os seus rebanhos, e eles começam a invadir territórios do pessoal de campanha lá, que vai chamar os romanos
romanos para ajudar, mas eles também estão invadindo mais ao sul o território grego. Eles estão num processo de expansão porque eles estão procurando terras mais férteis para fazer pasto. E eles eram guerreiros ferozes. Mais forte que um rato. Na questão grega, só para dar uma pincelada ali por baixo, não sei nem se eram os samnitas mesmo ou outra tribo equivalente, mas eles vão causar problemas ali e as cidades gregas vão chamar a ajuda do reino de Epiro ou Épiro, eu não sei como fala exatamente. Esse ataque das tribos seminômades às cidades estabelecidas está acontecendo não só ali na região de Campanha, mas a região também da Magna Grécia. E também dos latinos, dos etruscos, isso acontecia o tempo todo. Os gregos, eles vão pedir ajuda para Épiro, como eu falei, que vai vir um exército ali do outro lado do Mar Adriático, mais ou menos onde é a Croácia, só para situar um pouco o pessoal. E o pessoal da região de Campanha, que estava ali ao sul de Roma, eles vão pedir ajuda como eles não são gregos, eles não vão pedir ajuda pros romanos, né? Ô, romanos, estamos sendo atacados aqui, a gente precisa de uma força, a gente paga bem. E eles chamam os romanos para dar uma força aí com esses samnitas. E eles mandam seus emissários lá para pôr o caso deles pro Senado Romano, pedindo ajuda. E o Senado Romano tinha recém assinado um acordo com os samnitas, um acordo de paz, tinham jurado aos deuses, então eles não podiam quebrar esse acordo, esse tratado que eles tinham. Então eles medem ali o custo-benefício de ajudar, mas os romanos eram bem litigiosos e levavam muito a sério as leis e os juramentos, então eles não tinham como quebrar esse acordo. Apesar de ser uma proposta boa, eles falam: ó, pessoal, não vai dar, se virem aí com os samnitas, vocês que dão um jeito de vocês. A cidade ali principal da região era Capua. O pessoal de Capua ali, eles resolvem uma coisa bem impensável, já que eles não conseguiam a ajuda dos romanos e trazer os romanos para a guerra pagando, digamos assim. A atitude deles então se liga, já que vocês não querem, né, pelo dinheiro, a gente vai fazer o seguinte: vocês vai ser uma potência em expansão, já tem territórios aí na região do Lácio ali, depois já pegaram uma cidade de Veios. Nós, pessoal da região de Campanha, a gente entrega de mão beijada nosso território para vocês. Vamos ser seus servos, vamos pagar tributos para vocês, vamos virar uma colônia romana, somos seus. É uma cilada, filho. Aí os romanos ficaram felizes da vida, né? As terras ali de Campanha eram as terras mais ricas da Itália. O pessoal até era famoso lá por ser mal de briga, por viver numa região tão rica, então eles eram tão ricos que não tinham tempo para ficar pensando em luta. O negócio deles era curtir a vida. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Enquanto essas tribos seminômades, aí os samnitas, eles viviam uma guerra diária por sobrevivência. Então eles eram guerreiros ferozes e estavam ali realmente podendo exterminar o pessoal. E eles se entregarem para os romanos foi uma boa saída, porque os romanos não tinham como dizer não a esse presente. E aí eles mandam uma comitiva lá falar com os samnitas. E aí eles vão lá e falam: se liga, os samnitas, a gente tem um acordo de paz aqui, tá vendo? Assinadinho, bonitinho, né? Então, acontece que essa região de Campanha agora é nosso território também. Olha aqui esse documento. Eles assinaram, eles entregaram pra gente. Agora nós somos os mestres da região aqui também. Então, pelo nosso acordo, vocês não podem mais atacá-los. Vão pra casa, passar bem, manda lembranças pra família. Bem que eu te avisei. E os samnitas ficam revoltados, né? Tá que pariu, que filha da puta. Porque achou que os romanos estão dando uma manobra legal neles. Ser parente ou cúmplice de senador não dá a ninguém o direito a foro privilegiado. E os caras ficam tão pé da vida. O general samnita ali manda o exército dele atacar Capua na frente dos emissários romanos. Ah, beleza, esse território agora é de vocês. Deixa eu ver o papel. Ó, assinado realmente, hein? Autenticou no cartório, reconheceu firma. Beleza. Exército, Ataca essa cidade aí, que essa cidade vai ser nossa. então eles mandam atacar a cidade de Capua na frente dos emissários romanos, e aí não há outra alternativa a não ser declarar guerra. E isso os romanos os fazem no ano de 343 a.C. E aí agora é guerra, e os cônsules desse ano são o Aulius Cornelius Cossus, então vamos chamar ele de Cornélios para ficar mais fácil, e o Marcus Valério Corvus. Ou em português, Marco Valério Corvo. Esse ele era um descendente lá do Publicola.
e vai ter uma história muito legal que a gente já vai entrar nele. Só uma pausinha aí pra gente entender. Hoje a gente fala, né, 343 a.C. e tal, mas os romanos não mediam os anos assim. Eles não usavam nem os números para medir os anos, eles contavam seus anos pelos seus cônsules. Tá? Então esse era o ano do Cossus e do Corvus, só pra gente saber. Então todo ano ele vai ser lembrado pelos romanos pelos nomes dos dois cônsules que serviram aquele ano. E agora vamos dar uma entradinha na história do nosso Marcus Valerius Corvus. Então só recapitulando, a gente tem o Aulo Cornélio Cosso, que a gente vai chamar de Cornélio, e tem o Marcus Valério Corvo, que a gente vai chamar de Corvo. Então era o ano do Corvo e do Cornélio, beleza? E a história do Corvo é muito legal, porque de onde veio esse apelido? Esse não era o nome dele, né? De nascença, digamos assim. Então vocês vão ver também que pra frente os feitos dos romanos, quando um romano consegue um feito incrível, ele vai incorporar ao seu nome. E é isso que acontece com o Corvo. Então da onde vem essa história aí é o seguinte: durante uma guerra aí contra os gauleses, tá? Os exércitos estavam frente a frente ali, romanos de um lado, gauleses do outro, e aí um gaulês gigante, 2,5 metros de altura, 3x4, sei lá, ali vai pra frente das linhas e começa a desafiar. Desafio qualquer romano. A gente já viu que isso era uma coisa comum de acontecer. Quando os exércitos se deparavam de frente, vinha um desafiar qualquer um, chamar uma luta homem a homem. Então vem esse gaulês gigante e começa a desafiar qualquer um do exército romano que ele vai matar. Aí entra em cena o nosso Corvo. O Marco Valério, ele tava com 22 anos na época, e aí ele aceita esse desafio. E aí quando ele vai em direção a esse gaulês, um corvo pousa no ombro dele. E só uma pausinha também aqui pra falar, minha especialidade não é mitologia romana, mas os pássaros, eles estão sempre envolvidos a gente já viu os gansos do Capitólio que salvam, viu que Rômulo e Remo também desce os abutres lá pra decidir quem ia ser, vai ter galinha, vai ter mais um monte de pássaro aí, águia, essa é a hora do corvo. Então os pássaros, eles eram vistos como sinais divinos, ou até meio divinos, a conexão entre o mundo dos deuses e dos homens. Depois, quem sabe, a gente faz um capítulo especial sobre mitologia. Mas acontece que ele desce no ombro e isso é um ótimo presságio, né? Então o corvo, né? O Marco Valério, então fica todo confiante que, parece que um sinal divino aí que deuses estão a nosso favor. E os gauleses também já ficam, esse gaulês monstrão aí já fica meio em choque também de ver que o corvo pousou no ombro do romano, o que era um mau presságio pro gaulês. E aí ele continua a se dirigir, o corvo não voa. E quando eles começam a lutar, o corvo não voa, ele entra na briga junto com o Marcus Valério e começa a bicar o olho do gaulês. E nisso o Marcus Valério esfaqueia o oponente e sai vitorioso. E aí depois que mata o cara, o corvo sai voando. O exército gaulês, vendo isso, já dá uma baixada no moral forte, porque foi um sinal divino. E os exércitos romanos depois entram em confronto, todo mundo contra todo mundo, e botam os gauleses para correr. E daí em diante ele vai incorporar o nome de Corvo ao seu nome. Então ele vai ficar conhecido como Marco Valério Corvo. E aí no ano seguinte, com apenas 23 aninhos, o Marcus Valério vai ser eleito cônsul pela primeira vez. Ele ainda vai ser cônsul mais 5 vezes e vai ser ditador por outras 2 ocasiões. E ele ainda vai fazer um feito quase inédito para o mundo antigo, que ele vai viver até 100 anos de idade. Isso naquela época era realmente, vou dizer que era uma exclusividade ali, ele era o único, mas era muito difícil chegar aos 100 anos no mundo antigo. Então o cara era realmente fora da curva, sensacional. Então já conhecido o nosso herói, então o Corvo, que tinham 2 cônsuls, né, ele foi enviado para proteger a região de Campanha, enquanto o Cornélio foi enviado com a outra legião para invadir Sâmia. Então eles estavam acostumados a lidar com os Lucianos, os Ecos, os outros povos seminômades, e sempre ganhavam deles facilmente, achavam que ia ser mais ou menos assim. E aí o Corvo foi o primeiro a confrontar o inimigo. E aí foi uma luta feroz, aos pés do Monte Gauro. Os romanos saem vencedores, mas assim, foi uma batalha feroz e quase um empate, digamos assim. Os samnitas acabam por se retirar, mas não foi uma vitória fácil não. Foi uma vitória suada, muito pior do que eles estavam esperando. O Cornélio, que invadiu Sâmia, ele quase cai numa emboscada furiosa. Ele só não se ferrou de verde e amarelo. Eu sei que vou do jeito que eu sei.
porque ele vai ser salvo por um tribuno das plebes, um tal de Públio Décio. Então o que acontece? Cornélio tá marchando o seu exército e ele entra como se fosse uma depressão, aí ia ficar pra mim difícil, uma ravena, mais ou menos uma região mais baixa assim. E ele não percebe que em cima deles está cheio dos samnitas, ou seja, eles estão ali embaixo e os samnitas começam a jogar lança, flecha, pedra, tudo que dá em cima deles, os romanos se protegendo ali numa situação precária, quando o nosso segundo herói, o nosso Públio Décio, ele percebe que eles estão embaixo dos samnitas, porém, os samnitas atrás deles tem um morro, e se ele conseguir pegar um destacamento e tomar aquele morro, ele vai inverter a posição, e é isso que ele faz, ele pega um destacamento, consegue sair ali daquela situação ruim, sobe o morro, e aí ele inverte o jogo, eles lá de cima, esse pequeno destacamento romano, começa eles a jogar lança, jogar flecha, jogar pedra, tudo embaixo ali nos samnitas, e aí os samnitas veem que eles, né, que o jogo mais ou menos virou. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tem que se preocupar e se proteger do que tá vindo ali, dos ataques do Públio Décio, e isso dá tempo pro Cornélio retirar sua legião ali daquela situação difícil e voltar pro acampamento. Então Cornélio foge e o Públio Décio, com o seu destacamento, fica ali em cima do morro. Os samnitas vão tentar atacar ele, mas como eles estão em cima do morro, é uma posição ótima para defesa, eles conseguem repelir os ataques até cair a noite. E aí não tem iluminação, não tem nada, fica aquele breu e o exército samnita acampado ali embaixo e o Públio e o seu destacamento ali em cima do morro. E aí com o cair da noite, o Décio e os outros soldados ficam vendo o que eles vão fazer, porque aquela posição, eles não vão resistir mais ataques dos samnitas, uma hora eles vão ter que cair porque numerosamente eles estavam em desvantagem, ou os samnitas vão cercar ali, não deixar eles descer, eles vão morrer de fome ou de sede, ter que se entregar. E aí eles decidem que ali não dá pra ficar. E aí eles esperam bater a noite, a madruga e resolvem fugir. Aí eles vão tentar passar desapercebido pelo acampamento dos samnitas, descer o morro, passar pelos samnitas sem serem notados. E aí eles começam a fazer isso durante a madrugada e tudo ia bem, aquele silêncio, só que aquele breu danado. E aí tava tudo dando certo até um soldado romano derrubar o seu escudo em cima de um soldado samnita. E aí o bicho pega. O Décio manda os soldados saírem matando tudo que tá pela frente, mas os romanos já estavam em rota de fuga, eles sabiam onde eles queriam ir, então eles saem matando tudo pelo caminho e vão fugindo do acampamento. E os samnitas que acabam de acordar sem entender nada, aquela confusão, barulho de gente lutando, gente morrendo, gritando, aquele breu, eles não conseguem se organizar para repelir o ataque. E aí, no meio desse caos todo, os romanos conseguem deixar o acampamento dos samnitas, né, matando tudo pela frente, e quando eles chegam num lugar mais seguro, o Públio Décio para e começa a contar, ver como é que tava lá a galera, e pra sua surpresa aí de todos os envolvidos, estavam todos lá, eles conseguiram fugir sem perder um único soldado. Aí eles continuam a marcha e durante a manhã eles conseguem chegar ao acampamento do Cornélios, do resto da sua legião. Quando o Cornélio vê, o cônsul do ano começa a fazer uma festa, jogar o Décio lá nas alturas, fala, você é demais, queria fazer um discurso elevando a moral dele, só que aí o Décio meio que interrompe e fala, cara, se liga, a gente saiu de lá, foi uma confusão danada, matou uma par de gente que a gente nem viu, eles nem entenderam o que estava acontecendo, então eles estão hiper desorganizados, completamente desentendidos. Se a gente for lá agora, a gente consegue pegar eles ainda recolhendo os cacos, despreparados, e a gente consegue dar um fim neles. Cornélio resolve seguir o conselho, vão até em direção ao acampamento samnita, e chegando lá a situação era realmente o que Décio havia descrito. Estavam confusos, perdidos, não estavam entendendo nada, e aí vem o ataque romano da legião inteira e eles vencem os samnitas, botam eles pra correr, e palmas para os nossos heróis. Os romanos até agora tiveram 2 embates com os samnitas. O primeiro, com o Corvo, foi um empate brutal, digamos assim, e o segundo só não foi um desastre para os romanos graças à sagacidade do Décio. Então assim, ganharam, mas não tava aquela bola, aquela Brastemp. Não é assim nenhum Brastemp. A terceira guerra vai acontecer perto da cidade de Suécia, na fronteira ali entre Campanha e Sam. Então esse exército que o Corvo tinha despachado, aquele do empate brutal, ele estava se reorganizando
preparando para reatacar a cidade lá, a região de campanha ali. Então o Corvo fica sabendo disso e ele resolve ir atrás desse exército que ele tinha vencido o mais rapidamente possível. Aí só uma pequena pausa, pessoal, para explicar também um pouco do exército, como funcionava nessa época. Então a gente viu que as legiões aí vão ter perto de 5.000 pessoas, de 5.000 soldados, mas quando as legiões iam para algum lugar, não iam só os soldados. Os soldados levavam escravos para carregar suas coisas, tinha prostituta que seguia para ganhar dinheiro, tinha gente que vendia, arrumava ferreiro para vender, arrumar arma, tinha mercador que comprava os escravos que eles conseguiam, né, capturar nas guerras. Então ia no mínimo um número igual de pessoas seguindo os soldados, às vezes até 2 vezes maior. Então 5.000 soldados, você ia ver, era uma coluna de 15.000 pessoas, porque vinha um monte atrás de mercador e todo tipo de gente. Então o Corvo sabe que eles estão se reagrupando e ele resolve deixar todo mundo para trás, só os soldados irem, carregar o que dá, do jeito que dá, e eles vão com toda a velocidade atrás do exército que eles tinham batido e que estava se reagrupando. Aí quando o Corvo e o seu exército ali chega em Suvocela, ele manda rapidamente construírem um forte. Só que devido a ter muito menos gente, muito menos material do que o normal, eles constroem um forte muito menor, só para os soldados, só o básico ali para caber todo mundo. E os samnitas vê aquele acampamento, aquele forte romano pequeno, eles acham que não tem uma legião ali, que tem só um destacamento ali, poucas pessoas, uns soldados que foram mandados ali para tomar conta da região, mas que não tava o exército todo ali, uma legião inteira ali. E aí dessa suposição eles vão tomando as decisões erradas pela frente. Então os samnitas falam, um exército pequenininho ali, vamos fazer o seguinte, vamos pôr eles em cerco e daqui a pouco eles morrem de fome, porque atacar os romanos dentro de um forte era uma tarefa difícil. Então eles resolvem pôr em cerco e falam, daqui a pouco eles vão morrer de fome ou sede ou vão ter que se entregar, né? Tranquilo. E já que o exército é pequeno e os samnitas também vão precisar de água, de comida, de tudo, o general dos samnitas, ele manda vários destacamentos ir atrás de comida, ir atrás de outras de provisões, e fica só um contingente pequeno ali para tomar conta do forte, achando que tem apenas uma guarnição. E aí o Corvo nota que os samnitas despacharam várias das suas tropas aí para outras coisas e o cerco tá ali enfraquecido. E aí o Corvo manda um ataque direto do que sobrou do exército samnita que tava ali. O general samnita fica completamente perplexo quando vê uma legião saindo daquele forte. Ele achou que ia ter, 500 mil pessoas, sai 5.000, bota eles pra correr facilmente e depois de ter expulsado esse exército que estava tentando cercar eles vão mandar, os romanos, né, vão mandar mais destacamentos atrás dos destacamentos samnitas que foram procurar comida e outras coisas. E aí a batalha de Suvocela acaba assim, com uma bela vitória do Corvo, mas não por uma diferença de força terrível, e sim porque eles tomaram decisões horríveis por má liderança dos sanitas. Com essa terceira batalha acaba a Primeira Guerra Samnita, que foi de 343 a 341 a.C. O Corvo e o Cornélio voltam para Roma, recebem um tão merecido triunfo, e o Décio Públio, aquele tribuno que salvou o exército do Cornélio, ele ganha a coroa de grama. A coroa de grama era a maior honraria que um soldado romano poderia receber, um equivalente à cruz de ferro do que era nos exércitos nazistas, ou a cruz da vitória dos exércitos ingleses. E para você ganhar uma coroa de grama, você tinha que salvar uma legião inteira. Um homem tinha que ser responsável por salvar uma legião inteira. E não era apenas salvar, a legião salva por você tinha que falar, não, realmente a gente foi salvo por causa dele. E os soldados romanos, eles eram hiper orgulhosos, a guerra era tudo para eles. Então você admitir que foi salvo por alguém, era só, o cara realmente tinha que ter salvado a sua pele. Mas como vimos, o Públio Décio realmente salvou a pele de geral, então merecido, ganhou a sua coroa de grama. Meus amigos, mas o mundo antigo realmente é uma maravilha. Então não deu nem tempo de comemorar a vitória sobre os samnitas, que já aparece outro problema. Mas agora criado pelos próprios romanos. Então, com o fim da guerra, né, os romanos, com o fim das batalhas ali, Roma resolve deixar, e a pedido até do pessoal de campanha ali da região, deixar uma legião ali para tomar conta da região de campanha, afinal agora era território romano. Só que aquela legião começa a criar ideias, porque como eu disse, ali era uma região muito rica. Então os soldados estão ali acampados de inverno, sofrendo, e ele vê o pessoal de campanha ali, de Capua, da região, curtindo a vida, enchendo a cara,
cara, dançando, fazendo festa todo dia. E eles começam a pensar, pô, esses caras não conseguem nem se defender sozinho, e a gente aqui fica se ferrando aqui, passando mal no inverno, lutando as brigas pra eles. Por que a gente não domina logo esse território pra gente e anexa, não pra Roma, mas pra nós, soldados mesmo? Então começa a ter um motim ali, começa a ficar ruim. Os cônsules ali do ano de 342 a.C. para 343 eram o Quinto, Letívio e Caio Márcio Rutílio. Então chega ao ouvido deles esses rumores de que o exército está se amotinando, que a legião que ficou ali em Capua está se amotinando, e eles têm a ideia de fazer o quê? Bom, vamos pegar esses caras e vamos dispersar eles pelo território de Capua, né? Eles descobrem quem são as lideranças ali, quem que está organizando essa farra, e resolve realocar eles para outras regiões ali do mesmo território. Porém o plano falha, porque quando chega a ordem para eles, os amotinados, se distribuírem para outros locais, eles não saem. Eles na verdade se concentram todos num lugar, e aí realmente começa um motim muito mais de fato, porque antes era os rumores de motim, agora eles se juntam e se amotinam. Só tinham um problema ali para os amotinados, que eles não tinham líder, né? E como a gente pode esperar, todo mundo ali estava achando que era o bonzão e ninguém queria ceder a liderança para ninguém, todo mundo achava que ele devia ser o líder, então eles ficam sem liderança. E ainda vem o Cid Gomes de retroescravadeira. Opa, não, esses foram outros amotinados. Deixa o Cid Gomes com a retroescravadeira pra lá. Então, como ninguém aceitava que o amiguinho fosse o líder, eles têm que pensar num outro jeito para decidir a liderança. E tinha um general ali, um tal de Caio Quíncio, que era um general famoso, aposentado, que vivia ali pela região, e eles têm uma ideia: por que a gente não chama o Quíncio para ser o nosso líder, o nosso general? E aí mandam uma comitiva lá atrás do Quíncio. E o Quíncio, tava aposentado, já tinha até mudado pra campanha, porque ele achava que Roma era um lugar de muito titia, muita conspiração, muita intriga. Ele queria curtir a vida, tava aposentado. Então chega a comitiva lá e fala: se liga, não quer ser nosso general, a gente é uma legião amotinada e a gente quer dominar a região de Capua. Cara, não, tô de boa, obrigado pelo convite, valeu. Só que a comitiva insiste educadamente, explica pro Quíncio: se você não vier pro bem, a gente vai ter que te matar aqui e matar sua família. Então pensa bem. Aí o Quíncio: não, pensando bem, eu vou ser o líder de vocês mesmo, pode ficar tranquilo. E pronto, agora os amotinados têm uma liderança de peso, um general competente, e eles acham que agora vai dar bom pra eles. E aí eles continuam com esse plano e resolvem marchar até Roma. O que eles esperavam conseguir fazendo isso? Realmente eu não entendi. É um mistério. Parece que eles queriam que o Senado lhes garantisse o controle das terras de campanha ali. Não deu pra entender, mas aí eles pensar que Roma ia ceder território para rebeldes amotinados, tinha que estar realmente delirando. Sabe de nada, mas inocente. Eles vão em direção a Roma tentar arrancar alguma coisa ali do Senado, alguma concessão. Não sei qual é a ideia deles, eles vão. O Senado vem a saber que tem um exército rebelde marchando em direção e tem que tomar uma atitude. Eles elegem quem? Nosso Mário Corvo para ditador, e ele vai aí resolver essa fita. Então o Corvo reúne um exército e vai marchando e encontra os rebeldes. As duas forças vão se encontrar perto do Monte Alba, ali perto onde Rômulo e Remo nasceram ou foram deixados para morrer. E aqui de novo o nosso Corvo, que é o herói da vez, ele mostra o que é liderança. Em vez de entrar numa guerra brutal que só ia enfraquecer Roma, ele tenta convencer os amotinados a largar sua arma e acabar com esse motim. E o Corvo era um cara muito amado pelas suas próprias tropas e pelas tropas amotinadas, que um ano anterior estavam, alguns deles ou parte deles estava lutando junto com o Corvo, e Corvo era um cara sensacional. Então o que ele fala realmente tem ressonância ali com os soldados. Ele começa a dar um discurso querendo convencer. O Quíncio, o general sequestrado, também compra a ideia do Corvo, e realmente essas duas figuras juntas não vamos derramar sangue de romano aqui. E aí o Corvo promete que ele vai conseguir uma anistia se eles entregarem as armas, e eles entregam. E aí as forças meio que se unem e vão para Roma sob a liderança de Corvo, que junto com o Senado e uma legião ali do lado de fora também ajuda a convencer, mas ele consegue convencer o Senado a realmente
realmente dar uma anistia geral, perdoar geral por ter se amotinado, sem nenhum tipo de sanção econômica, sem nenhum tipo de punição, e consegue. Então o Senado realmente aceita essa ideia do Corvo de dar anistia para todo mundo. Vai ser uma das raras vezes que exércitos amotinados romanos vão ter algum tipo de anistia ou algum tipo de piedade. Geralmente eles vão ser mortos todos, mas isso é para outros capítulos. E aí, depois de conseguir acalmar esse exército rebelde aí, os romanos eles assinam uma trégua formal com os samnitas e põem fim à guerra. Porém, os romanos param de lutar. Só que as cidades latinas que apoiavam os romanos e o pessoal da região de Campanha continuam a luta. Então eles invadem Sâmia como se fosse o pessoal de Capua querendo se vingar, né, numa ação punitiva, e as outras cidades latinas tentando roubar um território deles, já que estão embaixo, né, acabaram de apanhar dos romanos, os romanos se retiram, só que eles continuam lutando. Aí os samnitas vão apelar pros romanos falando: meu, a gente acabou de assinar uma trégua, cara, que o pessoal tá tudo atacando a gente, o que a gente assinou aí, como é que vocês não têm honra e tal? Aí os romanos falam: olha, manda o pessoal de Capua, que agora eram subjugados a Roma, acabar a luta. Só que ele fala: cara, cidades latinas, eu não tenho tanto controle assim, eles são nossos aliados, mas eu não controlo a região, as decisões militares deles, então lavo minhas mãos. Os samnitas ficam bem putos porque acham que Roma tá se escondendo atrás de legalidades aí pra continuar atacando eles. E mais ou menos essa era a ideia dos romanos mesmo. Finge que eles não estão atacando, mas os latinos aliados ficam atacando. Só que essa decisão vai trazer duas consequências. A primeira é enfurecer os samnitas. E a segunda é que os latinos, as cidades latinas, essa confederação latina que continua os ataques, eles pensam: Roma mandou o pessoal de Capua parar, mas eles não mandaram a gente. Será que a gente é mais forte do que a gente imagina? Lembrando que no 6º episódio, Roma vence essas cidades latinas, essa confederação de cidades latinas, por isso que elas são subjugadas a Roma. Isso faz 150 anos, quem quiser confira o 6º episódio. E então eles pensam: bom, agora tá na hora da gente reformular nossos termos com Roma, né? Os termos é que eles tinham que mandar soldado, provisão, e eles tinham uma parte dos espólios de guerra, uma parte pequena, e eles querem termos iguais, querem ter o mesmo patamar de Roma, ser aliados em termos iguais. Então eles abandonam ali a região de Sâmia e vão em direção a Roma, cobrar novos termos aí de igualdade. E é por aqui que a gente vai parar o nosso episódio. No próximo episódio a gente vai ver a Guerra Latina e ver se eles conseguem ou não tirar novas concessões de Roma ou novos termos de Roma. Mamma mia! É Bruno! No podcast Romano e Crua. Fechando o nosso episódio aqui, a gente viu essa primeira guerra samnita que durou 2 anos, foi decidida em 3 batalhas, todas vencidas pelos romanos, mas não fosse um bocado de sorte e ótima liderança romana, combinado com os erros estratégicos dos samnitas, a guerra poderia ter sido bem diferente. Então a segunda guerra com os samnitas vai durar 20 anos e os romanos vão sofrer duras e humilhantes derrotas. Então vai ser nesse período, durante a Segunda Guerra, que o exército vai se reformar. Então eu vou fazer o próximo episódio sobre as guerras latinas e depois eu vou fazer um sobre o exército romano e essa reformulação que teve durante esse período, para saber como é que o exército vira essa máquina de guerra demolidora que sai engolindo todo o Mediterrâneo. Então beleza, pessoal, fica com a gente. Próxima semana veremos a Guerra Samnita e depois veremos um especial sobre o exército e as primeiras reformas do exército romano. Beleza? Fica com a gente. Muito obrigado e até! Ainda estão aqui? Já acabou. Vão pra casa. Ah, claro, vocês estão esperando que eu conclua o episódio. Pois muito bem. Este episódio foi escrito e apresentado por Bruno Prandi e editado por Douglas de Brito, este que vos fala. Se gostaram deste episódio, se inscreva utilizando seu agregador favorito. Caso queiram entrar em contato conosco, envie um e-mail para romanuicrua@gmail.com. Caso queira que eu edite o seu podcast, envie um e-mail para douglasdebrito@outlook.com. Agora vão! Desliguem o podcast.